tomar os assentos. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, só um pedaço de mim aqui. Pela fé eu contemplo no meio do tempo Jesus passeando. Agradecer a Deus por essa oportunidade, feliz em rever amigos aqui de há muito tempo que eu não via. Deus continua abençoando grandemente. Vim para este tempo, eu era bem pequeno, pastores aqui, amigos, muito amigos nossos, meu avô, saudoso pastor Evaldo. Deus continua abençoando a vida dos irmãos. A minha esposa que me acompanha, Deus continua abençoando você, a mulher mais linda dessa festa. Deus continue te abençoando. Quem achou, diga amém. Êxodo 1. Que diz assim, verso 12. Mas quanto mais os afligia somente a parte A,
Quanto mais os afligia, mais eles se multiplicavam e cresciam. Vou ler novamente. Mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. E você diz amém? Amém. Você pode tomar os assentos. Glória a Deus, meu Pai. Louvado seja Deus. Quantos estão aqui para ouvir a voz de Deus? Graças a Meus Deus. irmãos, o livro que eu acabei de ler essa noite, o livro do Êxodo, é um dos livros que compõem os 5 primeiros livros da Bíblia, do Velho Testamento. É um dos livros escritos por Moisés. Também são os livros pentateucos, livros estes sendo Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Para nós leitores da palavra de Deus, Gênesis é um livro que vai contar a origem de tudo. Vai nos contar a origem do mundo, a origem como tudo começou, como tudo foi formado, a origem da existência humana. Em Gênesis 1, verso de número 3, o mundo foi criado com apenas uma palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Não somente Gênesis, que é um livro explicativo, mas também os 4 livros escritos por Moisés, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são livros explicativos e vai ser escritos para uma melhor interpretação para nós, leitores. O livro de Êxodo, primeiro, se nós lermos o contexto deste capítulo, que no caso é o capítulo de número 50 de Gênesis, mas se nós lermos o contexto de Gênesis, capítulo 50, o capítulo 49, porque o capítulo 50 vai falar da morte de José, e o capítulo 49 vai falar da morte de Jacó. Nos primeiros versículos do capítulo 49, Jacó vai reunir os seus filhos e vai os abençoar. Para os seus 3 primeiros filhos, Rúben, Simeão e Levi, ele profere palavras duras. Quem era Rúben? Rúben era o filho primogênito de Jacó, que tinha se deitado com Bila, que era serva de Raquel, que Raquel teria dado para Jacó ter filhos com ela, e partindo dali, seria filhos de Raquel. Por conta dessa atitude, por conta desse gesto, Rúben, ele perde muitas coisas. O que Jacó fala para Rúben está no capítulo 49, verso de número 3. O que ele diz? Tu és o meu primogênito, tu és a minha força, o princípio do vigor, a excelência da dignidade e a excelência do poder. Se os irmãos observar no versículo 4 desse mesmo capítulo 49, por conta dessa atitude, Rúben perde muitas coisas. Ele perde os 3 direitos. Quais são esses 3 direitos? Te explico. O primeiro direito, ele perde a primogenitura. Para quem? Para José. Segundo direito que ele perde o sacerdócio. Ele perde o sacerdócio para Levi. Terceiro e último, ele perde a oportunidade de ser chefe. Para quem? Para Judá. Então ele perde muitas coisas por conta dessa atitude, por conta desse seu desejo e por conta dessa sua vontade.
Se os irmãos observarem no versículos abaixo, para os seus dois filhos, Simeão e Levi, Jacó também vai proferir palavras duras para eles. Está no versículo de número 7, o que diz lá? Maldito seja o furor, pois foi violento, e a sua ira foi cruel. Por quê? Porque Simeão e Levi estavam planejando uma vingança por sua irmã, para matar os homens de Siquém. E é claro que os seus planos foram concretizados, porque eles mataram todos os homens de Siquém. Então, usando esses três exemplos, Rúben, Simeão e Levi, são pessoas que deixaram os seus desejos, são pessoas que deixaram as suas vontades, são pessoas que deixaram os seus impulsos, os seus instintos tomarem conta de si, tomarem conta do seu corpo, e por deixar os desejos, e por deixar as vontades, e por deixar os impulsos tomarem conta de si, eles perdem muitas coisas. Para nós cristãos não é diferente. Quando nós deixamos os instintos, quando nós deixamos os desejos, quando nós deixamos os impulsos, as nossas próprias vontades na carne, tomar conta do nosso corpo, nós perdemos muita coisa. É claro que a pessoa vai perder muita coisa na área material e financeira, sim, mas o mais importante, ele vai perder muita coisa na área espiritual. O que? A pessoa que deixa as suas vontades, os seus desejos, os seus impulsos tomarem conta do seu corpo, ela perde a oportunidade de sentir a graça de Deus. A pessoa que deixa os seus instintos, os seus impulsos tomarem conta do seu corpo, ela perde a oportunidade de ver e de sentir a presença de Deus. Ela perde a oportunidade de ver o concretizamento da promessa de Deus. A pessoa que deixa as suas vontades, os seus desejos carnais tomarem conta do seu corpo, ela perde muita coisa. Ela perde a oportunidade que você, meu irmão, que você, minha irmã, que vocês, pastores, obreiros, estão tendo aqui. Qual é a oportunidade? De levantar a mão, de sentir a glória, de sentir a presença, de sentir a unção de Deus. Eles perdem essa oportunidade. Mas a pessoa que não deixa os seus desejos, aleluia, mas a pessoa que não deixa os seus instintos, mas a pessoa que não deixa os seus impulsos tomarem conta de si, ela não perde, muito pelo contrário, ela faz é ganhar, aleluia. E aí que vem a parte do mistério aqui, aleluia. O que ela ganha? Ela ganha graça, ganha poder, ganha unção, ganha ousadia, ganha presença, ganha renovo, ganha batismo com o Espírito Santo. Ela vê o concretizamento da promessa de Deus. Oh, glória! Louvado seja o nome santo do Senhor. É porque ela não deixa os seus desejos, é porque ela não deixa as suas vontades, é porque ela não deixa os seus instintos tomarem conta do seu corpo. Ela ganha muita coisa. Por isso que em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 1, vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos para o versículo de número 5 desse mesmo capítulo. O que está dizendo lá? Porque os que são segundo a carne, o
quer chutar o balde, mas quando o crente, cheio do céu, com a mentalidade até o tutano, passa dificuldade, mas ele continua adorando. Passa luta, mas ele continua adorando. Passa dificuldade, mas ele continua adorando. Versículo de número 10. Vamos pregar sobre Bíblia hoje. O versículo de número 10. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito Santo de Deus é vida. Oh glória, oh aleluia. Eu vou repetir novamente. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Oh glória. O diabo fez de tudo para tentar te parar. O diabo lançou pedra no seu caminho para te derrubar. O diabo fez de tudo, tentou de tudo para tentar fazer você cair, para tentar fazer você desanimar. Mas Deus nessa noite toma minha boca para te dizer: Ele trouxe vida para essa casa. Glória a Deus. Ele trouxe vida para essa casa nessa noite. Se nessa noite entrou algum jovem aqui com o corpo espiritual quase morrendo, se nessa noite entrou uma irmã aqui com o corpo espiritual quase se acabando, se nessa noite entrou algum irmão aqui com a chama espiritual quase acabando, Deus nessa noite Ele traz vida. Eu vou começar a profetizar aqui nessa noite. O diabo pensou, Sidney, que ia ter morte. O diabo pensou, Sidney, que ia ter frieza espiritual. O diabo pensou, Sidney, que os cultos do milagre iam acabar. Mas Deus nessa noite Ele traz vida para essa casa. Deus nessa noite Ele traz renovo para essa casa. Deus nessa noite Ele traz vida, vida, vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. O diabo tentou, lutou com várias armas, tentou te desanimar, tentou te parar, mas você estava blindado, aleluia, com o poder e a mentalidade no céu. O diabo podia matar muita coisa, mas sua mente estava blindada. O diabo podia lançar seta, mas sua mente estava blindada. Glória a O Deus. diabo podia lançar várias outras coisas, mas sua mente está blindada, sua vida está blindada, sua casa estava blindada, sua família estava blindada. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Oh glória, Glória ao teu nome. oh aleluia. O que acontece com as pessoas que têm uma mentalidade no Espírito? A pessoa que tem a mentalidade no Espírito Santo, aquilo que está em Atos dos Apóstolos capítulo 2, vai se concretizar na sua vida. Isso é só para crente pentecostal. O que está escrito lá? Estavam todos reunidos no mesmo só lugar, e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, como de um vento, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aí vem um mistério aqui agora: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Oh glória! Uma coisa é verdade e tem que ser dita: se na
filhos, Ele os abençoa, como eu disse, para Rubem, Simeão e Levi, Ele profere palavras duras, e tem os seus outros filhos, tem os seus outros rapazes, para Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Aser, Naftali, José, Benjamim, Ele também os abençoa, cada um deles Ele o abençoa. Para José, o que ele fala? José é o ramo, ele vai usar a palavra assim. O que ele vai dizer para José? José é um ramo frutífero, junto à fonte cujos ramos correm sobre o lugar. Os arqueiros os amarguraram e atacaram e o odiaram. O que aí ele fala agora é bem forte. Mas o seu arco, aleluia, habitou na força e os braços, e suas mãos foram fortalecidas pelas mãos de Deus. Glória a Deus. Para os seus 12 filhos, Ele abençoa. Agora no capítulo 49, Jacó morre. Mas antes de Jacó morrer, ele faz José jurar que ele seria levado e enterrado na terra onde os seus antepassados estavam. Jacó não queria ficar no Egito. Jacó não queria ser enterrado no Egito. Ele queria ser levado aonde os seus antepassados, queria ser enterrado onde os seus antepassados estavam. Ele queria ser enterrado na caverna de Macpela, localizada em Hebron, na terra de Canaã. Porque Jacó não queria ficar no Egito. Ele queria ser levado para essa caverna onde os seus antepassados estavam. Ali estava Abraão e sua esposa Sara. Ali estava Isaac e sua esposa Rebeca. E ali também estava Lúcia. Então Jacó não queria ficar no Egito, ele queria ficar junto. Jacó agora morre no capítulo 49, passando para o capítulo 50. José agora morre. No capítulo de número 26, no capítulo de número 50, versículo de número 26, José e Ismael com Agar, formando ali as nações árabes. E os outros 6? Os outros 6 teve com Ketura. A linhagem de Israel, desculpa, melhor dizer, a linhagem de Isaac, filho de Abraão, filho da promessa. Isaac agora gera Jacó, nomeado Israel, que agora Jacó vai ter os seus 12 filhos. Esses 12 nomes que eu disse para os irmãos aqui: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Aser, Naftali, José e Benjamim, formando aí as 12 tribos de Israel. Agora no versículo de número 6, esse versículo já estou encerrando. Vai deixar para amanhã, no versículo de número 6, o versículo agora vai dizer que José morre. Não somente José, mas os seus irmãos. Lembra da promessa que Deus fez para Abraão? Lembra? Que ele seria pai de uma grande nação, de um grande povo. Pois é, José morreu. Seus irmãos também morreram. Mas nos primeiros versículos de Êxodo 1, vai dizer que dos nomes de Jacó ainda tinha 50. Lembra da promessa que Deus fez para Abraão, que dele sairia uma grande nação, ele seria pai de uma grande multidão, o nome dele seria grande, e ele seria abençoado. Abraão morre, Isaac morre, Jacó morre, José morre, mas a promessa que Deus fez para Abraão lá atrás, ela ainda continuava de pé e firme, aleluia. Bate no ombro do irmão que está do teu lado e fala aí: não é
perfeito, não. Eu estou pregando aqui para gente que erra, que peca, mas que dia após dia tenta fazer o melhor, tenta procurar fazer o melhor, que reconhece o seu erro. O diabo, irmão, eu vou te dizer aqui, o diabo ele sabe, já estou entregando, o diabo ele sabe que se ele jogar uma pedra no seu caminho, muitas das vezes você pode tropeçar. O diabo sabe que se ele jogar uma enfermidade, ou se ele jogar desânimo, ou se ele jogar empecilho no seu caminho, você muitas das vezes vai querer parar, vai querer desistir, vai querer deixar o chamado de lado, vai querer chutar o balde. Mas uma coisa que eu tenho certeza, que o diabo não sabe, Sidney, o quê? Quem foi que fez a promessa? Ô glória! Se coloca de pé comigo. Ainda tinha muita mensagem, mas vamos continuar a mensagem amanhã. Deus tinha feito a promessa para Abraão, que ele seria pai de multidões. Já estava morto. Aí veio Isaac morreu. Aí veio Jacó morreu. Mas a promessa continua de pé. José morreu, mas a promessa ainda continua de pé. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: você pode muitas das vezes tentar parar, você pode muitas das vezes enfraquecer, caminhar no meio do caminho, mas Deus nessa noite, Ele vai levantar você, vai reacender a chama, vai te colocar de pé, vai reacender o seu chamado, vai te colocar na ativa de novo. Levanta a tua mão, que isso aqui vai ser só por acidente. Já tem gente pegando, já tem gente glorificando a Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui: o diabo sabe que muitas das vezes você é fraco, o diabo sabe que muitas das vezes você quer desanimar, mas uma coisa que o diabo não sabe é 3 horas da madrugada, você em secreto com Deus, em pensamento com Deus, e diz: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Deus nessa noite, Ele fala para os fracos aqui nessa noite, inclui eu nessa palavra. Ele pega pela nossa mão direita e fala: não temas, eu te ajudo, não temas, eu te levanto, não temas, eu te renovo, não temas, eu te coloco de pé, eu te levanto, eu reacendo a chama, eu te Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. O diabo, aleluia. Os irmãos, vem aqui na frente, minha esposa, prepara o hino para louvar. Prepara o hino para louvar a Deus. O diabo, ele usou, lutou com várias armas. Os irmãos, pode vir aqui na frente. O Sidney me permitiu. Pode vir aqui na frente, irmãos. Vamos fazer a oração. O diabo levantou, lutou com todas as armas, mas Deus nessa noite, Ele te blinda com o poder da palavra, porque a maior profecia é a palavra, porque o maior movimento é a palavra, porque a maior revelação é a palavra. E o que Deus nessa noite tem para nós aqui é a palavra de Deus. Pode muitas das vezes machucar, mas ela vivifica, restaura, liberta, cura, aleluia. Ela sara as feridas. E é isso que Deus quer fazer nessa noite. Ele quer te curar, quer te renovar, quer te batizar, quer te levantar novamente. Você jovem que parou há muito tempo, você jovem que distanciou há muito tempo, você irmã que deixou o seu chamado, Deus nessa noite, Ele quer te levantar, porque o Jacó, porque Abraão, porque Isaac morreu, mas a promessa ainda está de pé. Você pode estar no mundo, mas lembra da promessa que Deus te fez. A promessa está de pé, a promessa está de pé. Louva a Deus, solta a aleluia. Feche teus olhos nessa noite, eleva os teus pensamentos no céu, porque a graça de Deus, porque a palavra de Deus, ela que libera. Aleluia, aleluia.
está voltando. E isso é fato, muitas coisas estão acontecendo. As coisas que foram escritas na Bíblia há muito tempo atrás estão acontecendo. Ah, porque eles falam que a Bíblia é antiga. Não é antiga não. Está acontecendo, isso é verídico. Que Deus venha te dar outra oportunidade de fazer esse voto, esse compromisso com Ele. Lembre, a promessa ainda está de pé. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Você pode dar glória a Deus?